Estatística e aquicultura, a fusão de pura loucura, ou melhor, cultura, apresenta métodos computacionais. Vamos dar continuidade ao algoritmo de amostragem Gibbs, que não foi retratado no vídeo passado. Uma breve revisão do vídeo passado. Estamos interessados em conhecer o espaço paramétrico até então desconhecido de uma distribuição de probabilidade a posteriori e utilizaremos métodos de amostragem Randall Walk para poder conhecer qual é a distribuição de probabilidade alvo dos parâmetros até então desconhecidos. O método de amostragem Metropolis-Race é o método de amostragem que leva em consideração etapas de aceitação e rejeição aplicada ao método de Monte Carlo. Considerando taxas de aceitabilidade e rejeitabilidade, podemos ter uma ideia da eficiência do algoritmo. Entretanto, se esse método não estiver bem afinado, poderíamos gastar mais tempo para encontrar a distribuição-alvo do que outros métodos. Portanto, precisamos ter muito cuidado com relação a isso. A vantagem é que, dentre todos os métodos de Monte Carlo, pode escolher o mais conveniente para o fenômeno estudado. Ela funciona para distribuições não normalizadas, é fácil de implementação com poucas linhas. A amostragem a posteriori já é uma distribuição conjunta de todos os parâmetros. As desvantagens é que as amostras são correlacionadas, herança do método de Monte Carlo, e a convergência pode ser relativamente lenta, dependendo da complexidade do modelo estudado. Portanto, se houvesse um método que evitasse perder tempo amostrando regiões não interessantes do espaço amostral, seria super vantajoso. Esse método é o método de amostragem Gibbs. É um algoritmo pertencente à família Monte Carlo via cadeia de Markov, muito útil, que é muito utilizado em situações em que temos acesso a distribuições condicionais. É um método também chamado de amostragem por distribuições condicionais completas. Devido a isso, é definida em termos de subvetores tetas. Portanto, temos uma distribuição a posteriori, o qual θ agora é um vetor, cujo esse exemplo temos θ1 e θ2, dois parâmetros, e vamos fazer a amostragem com distribuições marginais condicionais, como, por exemplo, a probabilidade de θ1 dado θ2 e y, e a probabilidade de θ2 dado θ1 e y. Vamos entender com calma o que significa isso. Vamos ao algoritmo da forma generalizada. Iniciamos com um valor de θ1 e θ2, indexado t-1, que é a iteração passada, e a nova iteração t vai seguir uma distribuição de probabilidade marginal condicional, o qual é conhecido θ2 da iteração passada e y. Depois, o θ2 agora é definida com a distribuição de probabilidade marginal condicional de θ1 da interação proponente e y. No final, teremos uma coordenada de um novo ponto amostrado para iteração t de θ1 e θ2. Tá, e na prática, o que está acontecendo com esse algoritmo? Inicializamos com um ponto qualquer inicial, um ponto aleatório, cuja coordenada cartesiana no espaço paramétrico vai ser 3 e menos 3, por exemplo. Portanto, esses são os valores iniciais para o parâmetro θ1 na iteração 0 e θ2 na iteração 0. O segundo passo, que é a iteração 1, vamos calcular a probabilidade de se obter θ1 dado o valor da iteração inicial, θ2, e y. Portanto, θ2 é um valor fixo, pois já foi inicializado com menos 3, por exemplo. Portanto, ele é fixo, não varia com relação a θ2, porém varia com relação a θ1. Portanto, uma vez calculado essa distribuição de probabilidade marginal condicional, que é essa, vamos sortear um valor para θ1 nessa iteração 1, o qual será a referência para calcular a probabilidade de θ2. Portanto, a probabilidade de se obter um valor qualquer de θ2, dado θ1 da iteração passada, que é um valor fixo, portanto, o que está variando agora é o θ2, vai nos possibilitar gerar um valor aleatório para θ2. E então, finalizaremos essa iteração
seguida de subpassos com a coordenada de θ1 e θ2 nesse plano cartesiano, desse ponto para esse, respectivo à primeira iteração. Em seguida, pegamos essa coordenada, calculamos o valor da probabilidade marginal condicional de θ1, dado que temos o valor de θ da iteração passada e o valor de y, sorteamos dentro dessa distribuição de probabilidade um novo valor de θ1 para a segunda iteração, definimos esse valor e calculamos agora o segundo passo dessa mesma iteração, que é a probabilidade marginal condicional de θ2, dado conhecida θ1. E esse θ1 é justamente o valor dessa mesma iteração, tá? Define a probabilidade marginal condicional e sorteia um valor dentro dessa probabilidade condicional, como, por exemplo, esse ponto, onde aqui tem a maior densidade de probabilidade, é onde vai ter a maior ocorrência dessa amostragem. Perceba que cada subvetor θ, por exemplo, θ2, é atualizada condicionalmente aos valores mais recentes dos outros componentes de θ, como, por exemplo, θ1. E assim finalizaremos essa segunda iteração com as coordenadas θ1 e θ2, referente a esse ponto. Portanto, saímos desse ponto para esse ponto. E agora, esse novo ponto amostrado na segunda iteração será justamente a referência para a próxima iteração. No final, teremos a amostragem apenas na região de distribuição posterior de interesse, evitando amostrar regiões fora da densidade de probabilidade da distribuição a posteriori e, consequentemente, ganhando mais eficiência com menor custo computacional. Entretanto, para problemas com grandes dimensões, a transição entre cada estado da cadeia levará mais tempo devido ao cálculo da probabilidade marginal condicional para cada parâmetro. E o número de passos que vai ser realizado a cada iteração é proporcional à dimensão do problema, ou seja, o número de parâmetros a ser estimado. Portanto, a convergência, em alguns casos, acaba sendo um pouco mais lenta, pois teremos o número de iteração, digamos, 100.000 interações. Além dessas 100.000 interações, temos o número de passos que é realizado dentro de cada interação, que é proporcional à dimensão do seu problema. Portanto, no final das interações, ocorrerá a convergência e os valores resultantes irão compor a distribuição posterior desconhecida. Uma outra informação que eu não mencionei é que essa distribuição marginal condicional, ela também é chamada de função suporte. Além disso, é muito normal fazer comparações de algoritmos como Gibbs e Metropolis Racing. Alguns autores afirmam que, na prática, alguns algoritmos têm melhor eficiência do que outros, como, por exemplo, o algoritmo Metropolis Racing às vezes são mais eficientes para alguns modelos, principalmente modelos multimodal, do que o amostrador Gibbs. Entretanto, existe um risco factual da distribuição a posteriori proveniente do algoritmo Metropolis Racing não corresponder à distribuição a posteriori alvo, se colocando em desvantagem com relação ao algoritmo Gibbs. Portanto, para cada fenômeno estudado, um algoritmo poderá ser mais eficiente do que outro. Bem, para finalizar, vamos fazer uma recapitulação do que foi visto nesse vídeo. O método Gibbs é uma amostragem a posteriori marginal por parâmetro, o que traz uma vantagem na diminuição da complexidade multidimensional para uma sequência unidimensional de problema. É fácil a implementação, poucas linhas conseguem implementar num código, seja qual for o tipo de linguagem, Python, R. E os pontos negativos estão relacionados à alta correlação nas amostras, lenta convergência, principalmente em alta dimensão, e não permite uma programação paralela, como outros métodos permitem. Bem, pessoal, o próximo método que iremos abordar é o método Hamiltoniano Monte Carlo, que também faz parte da família MCMC e que, na minha opinião, é um dos métodos mais eficientes quando comparado aos demais. Portanto, espero vocês na próxima aula. Boa tarde e fiquem seguros.